Olá, eu sou Igor Cobb, sou psicólogo e vim aqui hoje falar com vocês o que de fato a gente deve analisar quando começa um processo terapêutico, né? Com relação ao psicólogo, enfim, as sessões de fato. Eu recebo algumas perguntas, principalmente de amigos próximos, que me perguntam: Igor, eu comecei a terapia e como é que eu posso saber se aquele é um bom psicólogo, enfim, como que as sessões são conduzidas? E aí eu vou dizer para você que não existe fórmula mágica e principalmente não existe uma única forma de um psicólogo trabalhar dentro de um consultório. Vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, o psicólogo ele vai utilizar uma abordagem psicológica de base. E aí o que significa, né, essa abordagem? É uma fórmula teórica, é um construto, né, na verdade, teórico, que na verdade nada mais é do que uma forma de ver aquele indivíduo, de enxergar o funcionamento daquele indivíduo. E aí a gente teve ao longo da construção da psicologia diversos teóricos e diversas pessoas que contribuíram para a criação dessas abordagens, ou seja, as diversas formas de a gente enxergar o ser humano, já que esse ser humano é tão complexo, não existe uma única abordagem que capte de fato toda essa complexidade, né? Porque para além do nosso funcionamento cerebral, a gente tem também nosso comportamento, a gente tem também a questão social, de cultura, né? E tudo isso vai influenciar aí na construção desse indivíduo e principalmente nas experiências de vida dele, como é que ele vai lidar com isso. Então aí existem diversas abordagens. Aqui no Brasil a gente trabalha com umas mais específicas, né? A mais conhecida dela é a psicanálise freudiana, né? E aí existe até dentro da mesma abordagem, né, diversos vieses de entendimento. Mas claro que existem muito mais similaridades, né? Mas também existe, por exemplo, dentro da psicanálise, um outro pensador, né? Um outro cientista que vai trabalhar aí, que é o Lacan. Então, existem, por exemplo, a Gestalt terapia, a TCC, e algumas outras também, né? Se eu fosse enumerar aqui, esse vídeo ia ficar muito longo. Mas por que eu estou trazendo essa questão da abordagem? Porque assim como cada abordagem vai entender o ser humano de uma forma, o principal ponto de análise, quando você vai começar a fazer uma terapia, uma psicoterapia, é você entender se você está tendo uma conexão com aquele profissional. Por quê? Você vai se abrir, vai falar de coisas íntimas ali, então o ideal é que você tenha uma conexão com ele, se sinta à vontade para se abrir, né? Porque ele, apesar de ser tecnicamente um desconhecido ali na sua frente, ele tem as ferramentas ali para te fazer as perguntas, você vai ficar ali num ambiente sem julgamento e vocês vão juntos ali tentar construir, clarear melhor o seu funcionamento. Então o principal ponto, né, de análise é essa identificação que você precisa ter com o profissional. E claro que isso não é de cara na primeira sessão, mas assim como todo tipo de relacionamento que a gente tem na nossa vida, no primeiro contato você já consegue perceber, identificar se houve algum tipo de identificação, né? Se vai ter alguma coisa ali a ser desenvolvido, né? Naquela relação ali. E aí depois de umas 3, 4, 5 sessões, dependendo ali da sua extroversão, você vai conseguir ali se adaptar, enfim, conseguir se abrir de forma genuína, e é a partir daí que começa o trabalho terapêutico de fato, né? A partir desse momento que você consegue se abrir, consegue se conectar de alguma forma e ficar à vontade ali com esse profissional que está ali nesse processo de escuta das demandas que você traz ali ao longo das sessões. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E existe também o outro lado, quando não há essa identificação, quando você não vai muito com a cara do profissional, ou quando ele faz alguma pergunta que te deixa incomodado, enfim, alguma postura, alguma coisa que acontece ali na sessão, você procure outro profissional e pergunta a abordagem dele, para que você também saiba, talvez de uma outra experiência que você tiver, procurar um outro profissional com uma outra abordagem que talvez você vá se identificar melhor, porque para além do profissional, cada abordagem, como tem essa forma de lidar e de tratar, você vai se sentir mais à vontade com uma outra abordagem, provavelmente, se aquela ali te deixou de alguma forma desconfortável. Seja talvez porque o profissional falava demais, ou porque falava de menos, ou porque perguntava demais, ou porque perguntava de menos, ou porque talvez te passavam algumas coisas, algumas tarefas de análise para você fazer em casa e você não conseguia fazer, ou isso não te deixava à vontade, ou você não conseguia desenvolver a partir disso. Enfim, são esses critérios que você tem que levar em consideração aí. Não se o profissional é um bom ou ruim, mas se houve essa identificação com ele, porque isso é muito importante no processo terapêutico.
Bom, se ficou alguma dúvida, você deixa aí embaixo nos comentários. Espero que eu tenha conseguido clarear um pouquinho aí a sua mente e até o próximo vídeo.